deixa eu iniciar a nossa gravação. Eu tava. Deixa eu confirmar se tá gravando. Tá sim. E aí vocês estavam falando, escrevendo várias coisas, e eu vi uma coisa que é muito importante para a perenidade da FEGES, que são nossos líderes de excelência. E aí, o que eu vim falar com vocês agora, time pirata? Sobre duas coisas muito importantes, que são o nosso grande PROEL e nosso grande PCEL, PS, nosso grande processo seletivo. Falar um pouquinho das datas, falar um pouquinho do formato, qual o nosso papel enquanto time, enquanto Direx, como é que o conselho entra nisso, porque tem a sua certa influência. Então, esse aqui é o momento de tirar dúvidas e contar uma novidade que eu acho que nem todo mundo também tá alinhado pra gente tá todo mundo na mesma régua. Então, vocês já me conhecem, mas arroz time pirata, chamo Vini, e aí vou passar essa parte, mas vim falar primeiro sobre o grande PROEL. Então, o que é o PROEL de forma objetiva, de forma pragmática? É basicamente um processo que visa tanto desenvolvimento quanto seleção, tanto da diretoria executiva e presença do conselho da FEGES para 2026. E aí tem algumas fases olhando para conhecimento geral, conhecimento específico e principalmente criação de propostas para senadores da área pleiteada. E aí, passar um pouquinho sobre calendário, como estamos aqui. Não coloquei o quarto edital, vim focar muito mais nesses, porque o quarto edital é um pouco mais enxuto, mas primeiro edital as inscrições já encerraram, e aí eu não vou dar tanta profundidade quanto a datas, porque senão eu vou falar aqui vários números que não vão ser tão relevantes. Vocês podem dar uma olhada no material, eu vou disponibilizar amanhã na New junto com a gravação. Mas tanto o primeiro e o segundo edital seguem uma estrutura bem parecida. Então, ambos têm esse período de inscrições, esse período de desafio geral, que olha para conhecimento das pessoas candidatas sobre histórico da FEGES, sobre pensamento sistêmico, visão crítica, olhando para o planejamento estratégico, tanto da rede quanto planejamento estratégico interno, e também conhecimento sobre a rede cearense. Como é que as RJs estão se comportando esse ano, qual é a tendência delas por ano que vem. Depois a gente vai para desafios específicos, muito mais voltados para conhecimentos técnicos das áreas, conhecimentos voltados para a DDE, para a SEV, PNEG, PRESEX, PRESCOM, PPGG. Então, desafios que visam explorar esses conhecimentos. Ambos os desafios, ambos os editais também têm ali a sua fase de desafio síncrono, então um momentinho para resolver uma problemática, um case apresentado para os grupos, e apresentar um pitch rápido, quase como se fosse um mini hackathon nesse sentido, nesse formato. Depois a gente tem os envios das propostas e por fim a gente encerra ambos os editais com apresentações sabatina. Qual é a grande diferença para o terceiro edital? A única diferença é que pelo tempo, se vocês perceberem, é ali um edital que corre ao entorno do Impact, ao entorno dessa reta final. Ali o Impact está previsto para o dia 22 de novembro. Vocês percebem que tem datas próximas sobre o terceiro edital, tal qual costuma ser em anos anteriores também. Beleza? E aí, ok, sei as datas, sei o que quando as coisas vão ocorrer, mas o que eu posso fazer? Então, eu trouxe aqui em 3 pilares, basicamente, olhando para responsabilidades. Qual a responsabilidade que a Direx tem frente ao PROEL, o time e o conselho? E aí vou dar uma passada aqui, e no final de tudo, quando eu falar sobre o PS, a gente pode abrir para dúvidas se vocês tiverem alguma coisa mais específica. Boa? Mas qual que é a responsabilidade da Direx? Algumas das responsabilidades. Primeiro, avaliar as entregas dos candidatos, então avaliar as propostas, avaliar os desafios para que eles consigam se desenvolver, guiar o processo de uma forma a continuar o legado da federação, da FEGES e também capacitar as pessoas eleitas, famoso período de cogestão, apoiar a comunicação, garantir os ritos do PROEL, então todo esse calendário que eu falei para vocês, a gente garante que ele seja executado, tanto para as pessoas candidatas quanto para as partes interessadas, então conselho, pós-juniores e etc. E por fim, atuar de maneira imparcial, então prestar suporte para todos os candidatos, respeitar a jornada de aprendizado de cada um e principalmente estar ali para prestar essa jornada de desenvolvimento.
olhando para o time, o que vocês podem fazer para tornar o ProEL um processo mais enriquecedor, tanto para vocês quanto para as pessoas candidatas. Para as pessoas que se interessarem, obviamente, candidatar-se ao ProEL, então é um direito que vocês têm enquanto membros do time, para serem lideranças da FEGES no ano de 2026, apoiar a divulgação do processo, então garantir que a rede consiga ter acesso a essas informações também ali pelos canais de comunicação principais que a gente tem, canal da News, canal do Instagram, canal do Conselho, via Guardiões também, e prestar apoio aos candidatos. Então imagino que algumas pessoas devem ter conversado com vocês já nesse período para trocar ideia, conversar sobre informações das frentes e tudo mais. E o que o Conselho entra nisso? O Conselho entra também na parte de avaliação das entregas, mas eles olham para duas coisas também muito diferentes. Primeiro, suporte. Então, assim como o time de Rex, eles são responsáveis por suportar os candidatos, por ajudar nessa jornada de desenvolvimento. Mas, quando a gente olha para o processo eleitoral enquanto um processo que precisa de um processo de deliberação, o conselho ele atua enquanto representantes da rede para garantir que os interesses da rede cearense, das EJs da rede, sejam transmitidos através desse processo. Então, Conselho Pirata como um todo, acho que vocês já têm conhecimento sobre isso, deliberam as propostas de candidatura dos candidatos, o processo como um todo, olhando para os editais desse ano e dos anos seguintes também. E agora, potencializar a vivência empresarial de universitários e colaborar para grandes mudanças sociais e econômicas no Ceará. Então, essa é a razão de existir da FEGES, a nossa missão, e que todo mundo carrega um pedaço dela quando a gente faz nosso trabalho, quando a gente vive a cultura pirata. E também, pensando nisso, a gente tem o nosso grande PS. Ele ainda não abriu, mas a gente já está olhando com ele com muito carinho dentro de VPGG. E eu quero que vocês olhem com muito carinho para ele também a partir de agora. Por quê? Porque ele é um processo que atrai as pessoas que vão ser o time pirata em 2026. Então, não só atrair essas pessoas, mas garantir que sejam lideranças alinhadas à cultura pirata. E aí, um pouquinho dos calendários. Tanto o primeiro quanto o segundo edital vão ter um processo muito semelhante. Então, um período de inscrições, um período de desafio geral, de desafio específico, período de entrevistas e a data de divulgação do resultado. Então, vocês podem ver o calendário tanto do primeiro quanto do segundo edital, que o primeiro está previsto para ser finalizado ali no iníciozinho de novembro, enquanto o segundo está ali no iníciozinho de dezembro. Então, a pretensão é que a gente tenha todas as pessoas que vão compor o time no ano que vem já selecionadas, já eleitas antes do Prêmio Pirata. Boa? E aí, existem algumas diferenças quando a gente olha para as responsabilidades desses órgãos dentro do processo seletivo. Então, o que a Direx faz? Basicamente, nós somos os principais condutores do PS junto ao time de VPGG. Então, a gente conduz as etapas de desafio, de entrevista e define essas etapas, né? E critérios de seleção. Muito pautados na cultura, muito pautados nas entregas, na jornada da pessoa ao longo do processo, que entra naquele terceiro ponto. Avaliar as entregas dos candidatos, permitindo um maior desenvolvimento ao longo do processo, ao longo do PS. E, por fim, preparar a integração do time Pirata 26 em conjunto com a diretoria eleita para o ano seguinte. O que isso significa? Basicamente garantir que o próximo time, ali naquele período de onboarding que a gente tem no início do ano, consiga receber uma boa formação. Beleza? O que vocês podem fazer para tornar o processo seletivo mais enriquecedor? Primeiro, para os que desejarem continuar mais um ano na FEGES, podem se candidatar ao processo seletivo, podem escolher continuar mais um ano. A gente vai ver que tem uma coisa muito legal nos próximos slides também. Apoiar a divulgação, então garantir que a rede também esteja bem informada sobre o processo, que as pessoas da rede, das diretorias, as lideranças consigam ter acesso a essas informações e se interessem em fazer parte da federação. Prestar apoio aos candidatos e também servir de ponte para o time 2026. Então, estar ali, principalmente quando a gente olha para a cogestão das frentes, para as pessoas que possuem os mesmos cargos, para que essa passagem de bastão consiga ser feita de uma maneira mais perene, para que a gente consiga evoluir a FEGES a longo prazo. E o que o conselho entra aqui? Olha muito para a articulação. Então, olhando para as pessoas que vão se inscrever no processo seletivo,
mas principalmente fomentar a FGS dentro das EJs e articular o PS para as lideranças. Então, o principal papel, quando a gente olha para o conselho dentro do PS, é muito mais de garantir que mais pessoas também se interessem pela FGS e entrem no processo seletivo. Um trabalho ali muito de indicação, um trabalho ali de prospecção passiva, prospecção ativa, para que a gente consiga ter mais candidatos no PS. E tem uma coisa que aconteceu no ano passado, mas que esse ano está um pouquinho diferente. E aí eu queria falar com vocês. PS de Cordes. Por quê? Enquanto diretoria, a gente conversou muito ao longo do ano. Isa, se tu quiser até depois puxar um pouquinho, olhando enquanto Corte geral. Mas a gente conversou muito enquanto diretoria ao longo desse ano. E principalmente na última imersão de directs que a gente teve no início desse mês. E a gente entendeu que, olhando para a jornada das pessoas coordenadoras e olhando para o ESEG enquanto produto, era muito importante e é muito importante que a gente consiga ter uma capilarização dessas pessoas. Então, o que vai acontecer a partir de agora, falando um pouquinho de forma mais pragmática? O PS do time pirata vai continuar existindo da maneira que ele sempre continuou. Porém, dentro do formulário de inscrições, as pessoas que demonstrarem interesse em serem coordenadores do ESEG vão poder selecionar essa opção, selecionar a coordenadoria que elas mais têm interesse. Elas vão fazer o desafio geral em grupo, padrão, sobre os conhecimentos que qualquer pirata deve possuir, e um desafio específico voltado para a área pleiteada. Um desafio voltado para conteúdo, para negócios, para comunicação, para operações, enfim. Com exceção, obviamente, da coordenadoria geral, que é escopo de cultura empreendedora. Então, as pessoas que demonstrarem interesse se inscrevem no processo seletivo, marcam essa opção e passam por essa jornada. O que vai acontecer na prática, Vini, com essas pessoas? Elas vão entrar, se elas forem aprovadas, vão receber a bandana laranja normalmente, vão ter as suas funções enquanto pirata, de serem staff de eventos, de guardiarem EJs, de tocarem outros produtos, outros projetos. Porém, a frente de trabalho dessas pessoas vai ser somente a coordenadoria até o final da SEG. Depois do final da SEG, vai caber à diretoria executiva de 2026 uma possível realocação, um convite para outra área, por exemplo, é algo mais para o futuro. Porém, a gente olha muito para esse modelo de trabalho para que a jornada das pessoas se torne menos maçante e que elas consigam desenvolver as coordenadorias de uma forma mais perene e mais focal. Isa, tu quer comentar algo diferente do que eu falei? Dar alguma profundidade maior? Boa. Então, queria finalizar trazendo uma coisa que a gente construiu e relembrou muito ao longo do ano, mas passou. Para 2025 a gente tem um grande objetivo, uma grande visão, que é basicamente ser uma federação protagonista que potencializa o desenvolvimento sustentável em rede. E aí eu deixei em negrito o que eu queria focar, por meio da formação de lideranças e do fortalecimento da organização. Então, tanto o ProEL quanto o PS são ferramentas de formação de lideranças e, consequentemente, são essas pessoas que vão fortalecer a FGS para o próximo ano, para 2027 e continuar o legado da federação mais sangue no olho do Brasil. Então, estejam muito abertos a ajudar as pessoas dentro do PS, dentro do ProEL. Respeitem o tempo de vocês também. Então, é uma coisa que a gente estava até conversando. Tentem unir todo o pessoal para fazer call conjunta. Usem da inteligência coletiva para prestar esse suporte. Então, é muito importante que vocês estejam aqui e vivam esse momento também, porque é um grande momento do ano. Prestar apoio a uma pessoa que pode ser sua sucessora de frente, uma pessoa que está interessada ali na sua área, no seu cargo, às vezes. Então, vivam esse processo também com muita paixão e muito sangue no olho. E aí eu queria abrir para dúvidas, se vocês tiverem. Imagino que principalmente a parte do Past Chords talvez possa ter gerado algumas dúvidas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem levantar a mão que a gente vai conversando daí. Deixa eu olhar aqui o chat. Fala lá, Danilão. Pronto, amigo, era só mesmo pra saber, porque, tipo assim, ano passado era essa a ideia, né? E aí não teve uma boa adesão. Como é que vocês pensaram em fazer isso? Boa. 2 pontos.
Estava falando muito com o Beluso sobre isso desde um tempo, sobre comunicação. Então, dentro da comunicação do processo seletivo, a gente vai ter alguns conteúdos voltados para fomentar o processo seletivo de cortes. Vou até dar esse spoiler aqui para as coordenadoras, que eu vou entrar em contato com vocês, mas a gente pretende fazer um vídeo com as cortes do ESEG, divulgando o PS de cortes. Então, um pouquinho antes do PS abrir, a gente também pretende fazer essa divulgação e usar muito do conselho para essa prospecção ativa. Então, a gente tem algumas pessoas que demonstraram interesse na coordenadoria do ESEG, e aí vai muito dessa tanto prospecção passiva, olhando para a comunicação, olhando para os próprios piratas fomentarem a FEGES, o ESEG, mas muito dessa prospecção ativa também, de pegar indicações com o conselho, pegar indicações com vocês, de pessoas das EJs de origem, de pessoas das EJs guardeadas, que possam assumir esses cargos. E se alguém tiver ficado interessado em ser corte da SEG para ano que vem, super tô aberto pra gente dar uma conversada. Boa. Falem com as cordes. Falem com as cordes. E aí, a gente falou muito sobre formação de lideranças para a FEGES no ano que vem, mas tem outras pessoas que também precisam ter suas lideranças bem formadas. Então, queria chamar aqui a Jana e a Bel para falar sobre esse processo com a gente. Eba! Arroi, piratas! Tudo bem? Boa noite, gente! Como é que vocês estão após essa grande notícia que o Vini trouxe para nós? Enfim, gente, espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou repassar para vocês o que vai ser a RV da rede, como nós estamos, um pouquinho, né, na verdade, de como nós estamos construindo e como que ela vai funcionar de fato e principalmente enfatizar no que vocês podem ajudar a gente durante esse período, porque isso é uma entrega da FAGES, né? Então, nós precisamos muito de vocês porque, enfim, estamos falando da rede inteira em uma reunião, né? Então, pode passar, Vini, por favor. Pronto. Aqui tem um pouquinho do que é, né, do que vão ser as RVs da rede, que ao todo vão ser 3 pontos de contato, e é uma mini jornada, entendeu? Que a gente está planejando para fechar no Impact. Então, a gente vai pegar uma rede de uma forma e vai construindo essa galera para que no Impact a gente tenha a nossa finalização e a gente espera que seja algo bem eficaz, né? Então, basicamente, as RVs, elas assumem o lugar das RGLs. Só que agora o nosso foco não é mais apenas os líderes, é a rede inteira. Então, a gente vai estar falando para a rede inteira. E o objetivo é que a comunicação ela chegue de uma forma acessível a toda a rede, não apenas às lideranças, e a gente consiga formar melhor essa galera. Toda a RV, eu tô falando da RV, mas vocês entendam como sendo os 3 pontos de contato, tá? Então, toda a RV, ela está sendo construída em cima do raio-x da rede, que fechou agora, dia 22. Fechou dia 22. E nós fizemos um tratamento desses dados, foram muitos dados, a gente conseguiu bastante gente respondendo, né, o raio-x, então ele está sendo muito útil e a gente está conseguindo diagnosticar pontos principais para a nossa rede, que eles estão ainda meio mal das pernas, entende? Então, nós conseguimos um resultado muito bom com a coleta dos raios-x e a gente está conseguindo diagnosticar de fato o que a rede está precisando, entende? E aí, nessas RVs, nós vamos trabalhar pontos de formação de liderança, capacitação da rede e alcance de resultados. Os pontos de contato, eles não vão ser extremamente extensos, entende? Porque a ideia é ser uma reunião, não é ser um evento. Então, nós estamos, por meio desse raio-x, traçando conteúdos estratégicos para que a gente consiga mitigar diretamente essas dores que foram causadas durante o ano ou coisas históricas que a rede enfrenta.
Mas o nosso principal foco é fornecer conteúdos estratégicos para que a rede consiga alcançar o nosso grande negociável desse ano e principalmente para que a gente consiga começar a construir uma rede com uma base para o próximo ano também. Entendem? Então, pode passar, Vini. Pronto. E aí, qual que é o papel de um pirata nas RVs? Eu e a Jana, nós pensamos em um modelo de documento para passar para vocês, de um scope e um script, para que fique muito clara a divisão das funções, para que a gente tenha realmente uma comunicação bem fluida entre todas as partes. Então, assim que estiver pronto, inclusive, eu gostaria de relembrar aqui, quem ainda não confirmou a presença lá no grupo, por favor, confirmem. E eu também enviei uma mensagem com informações gerais para vocês darem uma olhada. Tá lá no grupo RV da rede, todos os piratas já estão lá, então deem uma olhada e respondam a enquete para que a gente consiga alocar os piratas nas funções respectivas quanto antes e enviar esse documento para vocês darem uma lida, né, uma estudada antes da RV para que todo mundo fique bem alinhado. E sim, o que é que um pirata vai fazer na RV, né? Durante as RVs? Vai principalmente articular, porque é uma novidade, é uma coisa nova, nunca foi feito, e é uma mudança que ela veio no quarto ciclo. Então, é algo que a galera não pode ter, tipo assim, não pode encarar tão bem essa mudança logo de cara. Então, é muito importante que os piratas articulem, né? Chamem as EJs guardeadas e principalmente compartilhem comunicações e tal. Então, de fato, falem sobre as RVs e se empolguem com ela, porque vai ser muito massa. E aí, principalmente na logística, a gente vai precisar muito da ajuda dos piratas. Por quê? Os pontos de contatos, eles vão ser online, né? Vão ser remotos. Porém, ainda assim, nós precisamos de uma logística muito bem definida, porque senão a gente vai perder o fio da meada, sabe? No meio lá da RV, a gente vai ter problemas e, enfim, não vai ser uma entrega boa. Então, a gente precisa que vocês se envolvam mesmo com a logística. E, como eu falei, né, já vai estar tudo bem explicadinho naquele documento que nós estamos montando. Então, a única coisa que eu peço é que vocês leiam e, caso tenham dúvidas, podem falar, podem ficar à vontade. Pode falar no grupo, pode falar no privado, meu ou da Jana, que a gente pode tirar as dúvidas antes da RV. Mas, por favor, não deixem para cima da hora, porque senão a gente não vai conseguir uma entrega bacana. E, enfim, não vai ser nada muito pesado, gente. Mas a gente precisa definir isso muito bem para que na hora dê certo. Show? Obrigada. E aí, gente, no pós da RV, a gente vai precisar articular também as coletas de presença, porque no formulário de coleta de presença a gente vai extrair alguns dados que vão ser muito úteis para construção também e para análise do que a gente conseguiu atingir com essas RVs. E esse tipo de coleta é extremamente importante para ficar também de gestão de conhecimento para futuros da FAGES, entendeu? Então, é muito importante que vocês realmente tenham uma visão de dono, sabe, com as RVs e tenham um carinho extra com ela, porque é uma construção que está dando um pouco de trabalho por ter um período bem curto, né, para entrega, mas vai dar certo se todo mundo realmente se propor, né, a fazer uma entrega boa. Pode passar, Vini, por favor. Aê! Aí, gente, o nosso calendário. A primeira RV, ela tá programada para acontecer agora, no dia 27/9, é um sábado. Todas as transmissões, elas serão em sábados, às 10 da manhã, tá programado. Se tiver alguma mudança, a gente vai avisar com antecedência. A segunda RV, ela tá para acontecer no dia 18/10. E a terceira RV, 8/1.
8/11, né? Pois é. Enfim, gente, teve um erro nos slides, mas a terceira RV ela é no dia 8/11. E aí, como nós vamos ter um público bem extenso, né? A rede cearense inteira, não dá para ser na plataforma como Meet. Ela vai ser as RVs, né? Elas vão ocorrer no mesmo formato do Prota, que é pelo YouTube, em conjunto com o StreamYard. Então a gente vai conseguir ter uma infraestrutura bacana para apresentar para a rede, né? E a gente vai utilizar o Meet também, mas para o momento de paralelas. E aí, dentro desse assunto, né, paralelas, vocês vão ver que no documento vai ter a alocação dos piratas, né, para as paralelas, e um pirata vai ficar responsável por uma sala. Vai ser o líder de sala, que a gente apelidou, que é para cuidar de algumas coisas um pouco mais essenciais dessas paralelas, sabe? Eu vou explicar melhor quando eu for enviar o documento, mas esse líder de sala, ele vai conversar com o palestrante, vai agradecer no final, vai pedir, né, para a galera responder o formulário de presença e tal. Vocês vão entender melhor quando eu enviar o documento. Só dando um adiantamento aqui, tá? E aí, ressaltar que os invites eles foram enviados pelo e-mail, então todas as RVs elas já estão no calendário de vocês. É só ir lá e confirmar, caso vocês possam ir, né? Ou negar, caso vocês não possam. Mas aí vocês avisem, etc. Pode passar, Vini, por favor. Pronto. Era isso que eu tinha para trazer sobre as RVs da rede. Estamos realmente fazendo um planejamento bem bacana e uma construção bem bacana para ser uma entrega boa para a rede e, de fato, entregar o que eles precisam. Esse é o nosso principal foco, entendem? Então, agora eu gostaria de convidar o nosso grandíssimo Edu para fazer o monitoramento da rede. Olha aí, mano. E aí, Vinícius? Já pode começar? Fala aí. Olha, beleza. Oi, pessoal, bora lá, né? Finalizando aqui nossa tortuga. E a gente vai finalizar com o monitoramento da rede. Comigo, pode passar, Vini Júnior. E aí, para quem não me conhece, né? Prazer, eu sou o Edu, estou aí com 26 meses de MEG, atualmente estou como gestor de suporte à rede da FEGES. E aí, minha J de origem é Taxis, e para mim, fazer de tudo para o Ceará protagonista é ter um entendimento dos resultados e o que fazer para potencializá-los, né? E aí, bora lá começar. Mais uma vez, eu vou no meu estilo de monitoramento, né? Pode passar, Vini Júnior. Eu quero que vocês digam no chat. Esse primeiro é fácil. 49, o que é? Diga aí. 49 dias para a gente bater o nosso protagonismo. Data batida pelo nosso conselho protagonista. E aí, pode passar, Vini Júnior. O que é que são 7? O que é aquele 7 aí? Pois, 7 semanas para a gente bater. E aí, quando a gente vai funilando isso daí, a gente observa que o tempo está diminuindo, né? Pode passar. Esse eu duvido acertar. Isso aí eu duvido. Não. Difícil acertar. E aí... Não, também não. Pode passar, Vini Júnior. O nosso único foco até esses 49 dias acabarem, né? O protagonismo cearense. Então a gente vai batalhar todos os dias, 24 horas por dia, até chegar essa data e até o final do ano, obviamente, pela nossa rede cearense, principalmente visando o protagonismo dela. E aí pode passar. O tempo é curto, mas parar não é com a gente. Tenham sempre essa frase em mente, principalmente visando nossos valores, nossos compromissos que a gente marcou desde o começo do ano, enquanto a gente entrou na FEGES. E aí, guardem essa frase e levem ela até o final do ano, até o resto das suas vidas, né? Porque a gente não pode parar para nada. E aí, eu vou começar aqui, como é que a gente está em relação à nossa situação. E agora, iniciando pelas nossas metas, né? Pode passar, Vini Júnior. Nossas metas, de novo.
O que é que a gente tem de meta, né? Principalmente focadas para o nosso protagonismo. O que é que a gente tem? Número de EJs protagonistas, ou seja, vão ser aquelas EJs no farol azul em todos os seus indicadores essenciais. Ou seja, tem que bater 100% de todos eles para um EJ se tornar protagonista. Segundo, a gente tem número de EJs engajadas com o MED, né? Vão ser aquelas EJs que participam dos nossos produtos de conexão ou de produtos de conexão que a Brasil Júnior ou as outras instâncias fazem, né? Atingindo ali a sua meta estabelecida no início do ano. Porque tem J que colocou 50%, tem J que colocou 60%, 70%, 100%, e aí vai depender de você enquanto guardião e olhar no portal. Não era nem para estar pedindo, mas olhe todo dia o portal e a situação das suas EJs para saber qual é o valor de engajamento com o MED para elas baterem 100%. E aí garante uma parte da vivência empresarial, né? E principalmente a conexão da EJ com a rede. Terceiro, a gente tem o número de EJs com projeto de impacto. Vão ser EJs que submeteram o seu projeto de impacto e o mesmo foi aprovado perante a avaliação da Brasil Júnior, medindo assim o seu impacto com o nosso ecossistema. E aí, indicador muito voltado para as EJs que estão no cluster 5, mas nada impede do que as outras EJs também submetam esse projeto. Guardião que tiver interessado, a sua EJ tiver um projeto de impacto, fala com a nossa grande Tati, né? Que ela está à frente desse indicador, com todo o time de DDE também, para ele dar direcionamento enquanto isso. Pode passar? E aí, eu trago como é que está a nossa situação. Esse primeiro não está legal, de verdade, está muito ruim. Nós temos apenas 3 EJs com tracking de protagonista, da nossa meta, que é 40, até esse dia, os 49 dias acabarem, né? Nosso segundo, a gente tem 32 de 44 número de EJs engajada com MED, e temos apenas 3 EJs com um projeto de impacto com a meta de 10. Então, quando a gente observa isso daí, a gente não bateu nenhum dos indicadores que a gente tem estabelecidos até o final do ano, né? Enquanto instância e metas internas do nosso planejamento estratégico. Então, o DDE vai estar traçando até o final dos dias do ano, né? Principalmente metas focais, como a gente fez do ESEG e pro Energy, para a gente bater isso daí, fazendo o básico bem feito, obviamente, para que a gente garanta que as nossas EJs sejam protagonistas, a gente seja uma instância protagonista e elas, obviamente, se desenvolvam enquanto empresa júnior. Pode passar, Vini Júnior. Aí eu trago, por último, e não menos importante, justamente ao contrário, nosso principal indicador, falta o R ali, que ele vai mensurar a maturidade e capacidade de evolução das nossas RJs, né? Superando desafios do mundo empresarial, garantindo o seu desenvolvimento contínuo. Então, nós temos uma meta sobre esse indicador, que é uma meta para ter um saldo de evolução positivo, pode passar, Vini Júnior, e aí eu digo aqui como é que está a nossa situação atualmente. Nós estamos com menos 0,29 de saldo de evolução da rede, isso é um cálculo feito, enfim, por multiplicação de indicadores e tudo mais, e quando a gente soma tudo, de todos os clusters, todas as EJs que a gente tem, o somatório final está dando negativo, né? E a gente quer estar com ele positivo até o final do ano e principalmente até esses 49 dias acabarem. Pode passar, Vini Júnior. E aí, agora eu vou trazer como é que está a nossa situação em gráfico, não em número como estava antes, né? Quem gosta de ver um pouco mais visual, fica melhor de ver, obviamente. Pode passar, Vini Júnior. E nossa situação quando a gente fala de farol do faturamento, né? A gente está com 19% da nossa rede zerada, mas, obviamente, naquelas EJs que a gente não está com contato, perdeu contato ou não estão respondendo a gente. Então, tem esse tanto zerado. A gente está com 45% da nossa rede no vermelho, ou seja, não estão performando bem, como vocês sabem. Foi uma batalha que a gente tem desde o começo do ano, onde a gente tem metade da rede não performando bem desde o início do ano. Então, a gente vai batalhar para virar esse jogo, né? A história lá da VJ ali da NET. A gente está com 5% da rede no amarelo, 23% no verde e nós temos, né, apenas 7% das EJs protagonistas, isso referente ao mês de setembro, então a gente está olhando para o tracking, né? E aí pode passar, Vini Júnior. E aí, trazendo em números, né, quantidade de EJs, nós temos 4 EJs protagonistas, 13 no farol verde, 3 no farol amarelo, 26 no farol vermelho e nós temos 11 EJs da nossa rede zeradas, né? Aí pode passar, Vini Júnior. Agora eu vou trazer o nosso gráfico de como é que está a situação do saldo de evolução da rede, onde a gente tem 4,84% da nossa rede subindo de cluster, 22,58% caindo e
64,52 permanecendo de cluster. Ele pode passar 21, porque esse gráfico é um pouquinho complicado de observar. Eu trago em questão de números, né? Nós temos 3 AJ subindo, 40 AJ permanecendo e 14 AJ caindo. E aí, quando a gente destrincha cada vez ainda mais, né, na tabela, dessas 40 permanecendo, 30 são cluster 1, que não pode cair mais, né? E aí, vocês veem essa quantidade maior, mais 30 dessas 40 são de cluster 1. E aí eu já pulo para outra ponta da tabela, né? Cluster 5 e 4, onde a gente tem, das nossas 7, cluster 5, 4 estão caindo de cluster. Então, é um negócio muito horrível de se pensar, né? Muito triste também, porque são as AJs que a gente considera de maior maturidade. Grande parte delas não estão entregando, né, os projetos de impacto e, obviamente, não estão batendo também seu faturamento e suas metas estão caindo de cluster. Quando a gente passa para o cluster 4, das 3 que a gente tem, 2 estão caindo de cluster e uma está permanecendo. Nenhuma EJ Cluster 4 atualmente está subindo. E quando a gente olha também para Cluster 3, onde a gente olha para aquela gama de EJs que a gente quer desenvolver e quer que elas subam, das 8, 6 estão caindo para Cluster 2 e 2 estão permanecendo. E aí na primeira coluna ali, ó, de EJ subindo de Cluster 0 também. Então, nós temos Cluster 3 e 4, onde são EJs ali que estão desenvolvendo sua maturidade e não estão subindo e, consequentemente, elas estão permanecendo ou então caindo de cluster. Então, é uma situação que, quando a gente vai fazer o apurado disso daqui, a gente mostra e vê que a nossa região não está se desenvolvendo como ela devia desenvolver, né? E aí, nós vamos batalhar para mudar isso daí, mas a gente observa que apenas Cluster 2, que 2 EJs do Cluster 2 estão subindo, e um EJ do Cluster 1. Parabenizar muito elas, né? Porque é um trabalho realmente que a gente precisa ser incessante para bater essas metas e principalmente para bater a quantidade que a gente precisa, né? Do saldo de evolução para ela poder subir. E aí pode passar, Vin Júnior. Esse foi o nosso monitoramento como a gente está na primeira reunião que a gente tem enquanto time pirata para trazer esse monitoramento. Então, é só para fazer um apurado, né, de como é que está a nossa situação. E aí eu trago essa frase também, né, no final: guerreamos juntos, vencemos juntos e o protagonismo é nosso. Porque nós, enquanto piratas, nós vamos trabalhar, principalmente DDE muito forte, trazendo essa questão de uma melhor visualização dos indicadores para vocês. Então, a planilha que o Diogo fez da Dash já está atualizada com os indicadores de engajamento com MEG, questão do CSAT que precisa ser coletado, qual o gap e tudo mais. E também eu vou atualizar a questão da planilha dos guardiões, né? Diminuindo ali o jeito que estava muitos dados e trazendo ali dados mais voltados para o nosso protagonismo. A gente pode passar de novo em junho, além de trazer uma jornada melhor para os guardiões, né? E aí, é tudo ou mais, e avante até o fim. Muito obrigado a todo mundo que está aqui, e vamos para cima desse protagonismo, porque é tudo ou mais, né? Ninguém pode pensar em não bater essa nossa meta que a gente se dispôs a bater desde o início do ano. Então, bora para cima, avante, já deu certo, sem baixar a cabeça, e vamos lutar pela nossa J, pela nossa rede cearense, e nós vamos ser a primeira a bater o protagonismo do Brasil. Cuida! Valeu! Avante! Boa, Edu. Obrigado pelo monitoramento. E time pirata, igual o Edu falou, sempre as guardiadas de vocês, vejam os indicadores que estão com maior dificuldade, chamem o time de DDE, chamem o front para ajudar vocês no que vocês precisarem. Então, não é uma batalha minha, não é uma batalha do Edu, é uma batalha nossa, é uma batalha de todo mundo que vive a cultura pirata, de todo o Ceará, em prol do Ceará protagonista. Então, temos aí 49 dias para fazer muita história e protagonizar junto nessa reta final. E agora, nosso grande momento de avisos. Então, se meu computador colaborar, pronto. Quem tiver algum aviso, só levantar a mão pra gente fazer, beleza? Eu vou começar. Porque tenho 2 avisos. Um eu acho que eu vou deixar o Beluzi falar, que é o aviso que eu ia falar. Mas um aviso muito importante. Concluímos uma revisão dentro da pesquisa de radar. Então, estava sendo rodada uma revisão dentro da pesquisa de radar em BPGG. Por isso que ainda não tinha saído para vocês. Mas amanhã a gente vai divulgar
para que vocês respondam, para que vocês avaliem a jornada dentro do terceiro ciclo. Então, todo o período ali do encontro das instâncias até o ENERG, para que vocês digam como foi a experiência, como foi a jornada, principais dificuldades, principais pontos positivos, para que a gente consiga melhorar ainda mais a jornada nessa nossa reta final dentro do quarto ciclo. E aí, Belúzio, pode vir. Boa. Passando para lembrar, pessoal, da pesquisa de marca. Ontem saiu para o MES-GCE, né? Enfim, o Conselho também está ciente da importância da articulação da pesquisa de marca. Eu estava conferindo aqui, a gente não está nem com 50% das respostas, então está um pouquinho longe. Tem algumas EJs que têm muito potencial de alavancar esse número, como a Conte, Agronômica, EGSEC, Gauss, então são EJs, para além das outras, enfim, que é muito importante a resposta de todas, mas eu peço muito que vocês façam esse processo que é muito simples. Chega para a guardiada, lembra da pesquisa de marca, reforça que ela não demora 5 minutos e articula. Vocês têm acesso à planilha, vocês sabem quantas respostas a gente precisa. É um processo muito fácil, mas muito importante e de muito impacto para o trabalho de EB que vem aí, principalmente para um ano que a gente vai rodar 2 modalidades de processo seletivo. Então é muito importante que a gente entenda como a rede enxerga a FGS e a gente tem insumo real, né, para trabalhar com ela. Então, peço encarecidamente que a gente consiga aí passar dos 50% e bater aí a nossa meta de respostas, tá? Por favor, galera. Boa. Cuida, Caio. Oi, gente. Passando para avisar vocês sobre o edital do stand da FGS esse ano, em outubro, a gente vai ter o stand focado só no movimento Empresa Júnior, nos 2 maiores eventos de empreendedorismo e inovação do estado, que é o Ceará Tech Summit e a Feira do Empreendedor. E eu preciso muito que vocês articulem com as guardiadas de vocês a participação delas. A gente tem vaga para mais de 33 EJs diferentes participarem, então mais da metade da rede, e até agora a gente só tem 2 inscritas. E, enfim, é a maior oportunidade de vitrine de negócios do estado. Então, todas as áreas, todos os nichos, todos os setores vão estar presentes nesse evento. E é muito importante que as nossas CJs se encontrem lá para se posicionarem. Boa. Alguém mais? Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Vou puxar a sardinha da Lara. Gente, o IES foi prorrogado até dia 31 de outubro. É a data do Halloween, mas não é para se assustar. É para articular com a EJ, é para articular com o pessoal do curso. Tem 3 unidades de pessoa que, se responderem no IFCE, a gente bate a nossa meta. Então, quem tiver guardiada na Unifor, pelo amor de Deus, tô todo dia chorando para a Unijus para responder. É muito importante, é muito estratégico. E a Lara vai falar o porquê disso. Comenta, Lara. Boa, gente, tava aqui fazendo outra coisa, por isso que eu não levantei a mão antes, mas como o Vini bem falou, a gente tem mais um mês para responder o IESE, no caso 1 mês e 5 dias, então é bastante tempo. A UFC ela tem uma meta de chegar em 700 respostas, a gente está em 634 no momento, então a UFC é a nossa IES com maior potencial para ranquear, então é muito importante porque quanto mais respostas, mais apta para ranquear a IES está, porque é por número de pessoas confirmando o mesmo dado. Isso é muito importante na hora da pesquisa. Então, preciso muito dessa articulação. Sei que muitos de vocês já articularam, mas eu sei que muitos ainda não conseguiram todas as respostas guardiadas. Preciso muito do apoio de vocês. Não é uma pesquisa que se restringe somente para as EJs. Então, todo mundo do ecossistema empreendedor, pode ser startup, pré-incubação, pessoas que estejam no meio de empreendedorismo universitário, devem responder à pesquisa, porque só assim esses dados poderão ser trabalhados e apresentados no próximo ano. Além disso, nós precisamos de 3 respostas no IFCE para bater o mínimo. Então, assim, estamos há 1 semana e meia tentando essas respostas. Então, por favor, a gente também está com um grande foco estratégico na Unifor, entendendo que, por questões de relacionamento, a gente precisa começar a apresentar dados relevantes para eles. E os dados do IES, eles são extremamente importantes. Então, se vocês conhecerem pessoas da Unifor, se vocês estiverem guardiadas por lá, por favor, fomentem a pesquisa. É muito importante, de fato.
E é isso, num todo, nós só temos até agora a UFC com um mínimo de respostas, a IFCE faltando 3. Então, vale para todo mundo responder. Quanto mais respostas nós tivermos, melhor vai ser para a gente. Esse também é o posicionamento da FAGES perante a pesquisa. Então, muito importante a colaboração de todos vocês. Vai dar certo, gente. Boa. Mais alguém? Gente, a Lara, um off-topic, a Lara me viciou em falar do Yezi. Agora eu só penso nele em todos os momentos. Boa, time pirata. Então, vai sair... Só um instante. Pode Desculpa. falar, pode falar. Já comecem. Desculpa. Mas já comecem a rondar as guardiadas de vocês sobre o Impact, tá? Já, logo mais, os cordes vão iniciar a construção do Impact e a gente vai começar, de fato, a operação. Mas já vão sondando, que vai ter um evento da rede, o Impact 25, no dia 22, não falo a data ainda, mas vai rodar aí no final de novembro. Já vão sondando para eles se preparando financeiro, tá? Porque um dos principais pontos de dificuldade para os eventos é o financeiro. Show? É isso. Vejam com as EJs do interior também. Acho que é muito importante isso, olhando para apoio de transporte, que também para o interior é sempre um dos principais gargalos. Boa! E agora sim, essa gravação vai ser divulgada para vocês, junto com o PPT, junto com tudo, pela manhã. Lembrem sempre que a gente não para até atingir grandes resultados, e por mais que 49 dias pode parecer pouco, a gente fez muito mais em muito menos tempo. Então, para pirar tá bom, 50 dias, 40, 30, se tiver uma semana, a gente faz acontecer. Então, apesar de não ser fácil, é por isso que a gente sempre diz, sempre lembra e sempre vive que o desafio ele foi e ele sempre será nosso maior tesouro. Um beijo, time pirata. Vejo todo mundo sábado na RV da Rede. Espero ver vocês lá. Então, quem não respondeu a enquete ainda, dá uma olhada lá no grupo. E simbora! Um beijo, time pirata!